Olá amigos e amigas, bem-vindos ao canal Padaria Fácil. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso salgado de salsicha que tem em praticamente todas as padarias. Nessa primeira etapa a gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo de boa qualidade, colocar na mesa e abrir um buraco no centro, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 25 gramas de banha ou margarina 80% lipídios e um ovo. É bem interessante que esse ovo esteja gelado para manter a nossa massa fresquinha por mais tempo enquanto a gente sova. Também vamos colocar 200 ml de água gelada. Este processo de sovar na mão cansa muito a massa. Como ela fica muito tempo sobre a mesa, a gente acaba aquecendo. A gente não quer que ela cresça enquanto a gente estiver sovando. Por esse motivo, a gente vai colocar a água gelada aos poucos e sovar a massa até que ela alcance o ponto véu. Depois que ela alcançar o ponto véu, que a gente vai adicionar o fermento. Eu não vejo muitas pessoas falarem sobre isso, mas até para quem tem um equipamento pesado como uma macieira e um cilindro, a gente sempre deixa para colocar o fermento perto da finalização da massa. Eu cortei o vídeo para não ficar muito longo, mas eu já sovei por alguns minutos e já está quase no ponto véu. Agora eu coloco 30 gramas de fermento e sovo mais um pouco para ela ficar no ponto véu e para que o fermento fique bem homogeneizado na massa. É muito importante ressaltar que a gente tem que colocar o fermento um pouquinho antes de chegar ao ponto véu. Numa macieira é muito fácil a gente bater demais e colocar o fermento quando a massa já estiver no ponto véu. Então, manualmente, dificilmente vamos passar o ponto véu. É até muito interessante se tu trabalhas com pão, que tu compres um cilindro, nem que seja aquele manual. Que além de facilitar o nosso trabalho, o ponto véu alcançado num equipamento é bem superior ao que a gente alcança na mão. Digamos que eu consegui manualmente aí um ponto semi-véu, não está totalmente liso. Agora a gente vai esticar essa massa num formato de retângulo. Pode ver que ela está um pouquinho tensa, cansada. Eu deixei descansar um pouquinho, em torno de 3 minutos, para voltar a esticar. Agora eu consigo esticar ela com facilidade. Quando tu fores comprar farinha para fazer salgados que tu precisas esticar ela sobre a mesa, como pizzas, por exemplo, tu escolhes aquela farinha própria para pizza ou aquela farinha que diz massa fresca na embalagem. Eu cortei essa massa com aproximadamente 20 centímetros de largura. Vamos colocar 2 carreiras de salsicha, que é para colocar o resto dos ingredientes dentro. Esses ingredientes que vão dentro podem variar. Eu vou colocar aqui nessa receita o mais tradicional. Normalmente eu coloco requeijão no recheio, mas dependendo do seu paladar, tu pode substituir ele por maionese. A gente pode colocar ketchup e mostarda também, que é para lembrar um cachorro quente. Mas se não for do teu paladar, pode substituir por algum molho apimentado ou por algo de sua preferência. O interessante é que essa primeira etapa de rechear não fique seca, para quando nós virarmos esse salgado, ele incorpore no restante dos ingredientes. Vamos adicionar nossos ingredientes ervilha e milho verde. Eu vou colocar um de cada vez, porque é o que eu tinha comprado aqui. Mas para facilitar o teu trabalho, tu podes comprar aqueles duetos que vem em latinha ou refil. Quando eu comecei a gravar essa receita hoje, eu descobri que eu não havia comprado queijo ralado parmesão para colocar no recheio, mas é bem interessante colocar para implementar o sabor. A gente vai colocar batata palha também. A batata palha a gente tem que comprar uma mais clarinha. Eu acabei comprando essa sem olhar o produto e ela vem bem queimada, não vai ficar com aspecto legal na hora de assar. Agora eu vou borrifar água numa das pontas da massa, que quando eu dobrar ela vai sobrepor a outra parte e vai grudar. É muito importante isso para que quando a gente vire o salgado ele não abre e derrame nosso recheio. Então essa água vai servir como uma colinha ali que vai ficar bem preso uma massa na outra.
E também antes de virar o salgado, a gente coloca um pouco de farinha, que é para ele não grudar na mesa. Para que o nosso salgado não fique com um aspecto feio, a gente vai tirar o excesso de farinha da parte de cima, que é para a gente poder pincelar o ovo e colar a batata palha. Nesse momento tem uma dica muito importante: eu sempre compro a salsicha exatamente do tamanho que eu vou cortar o salgado. Dessa forma eu não preciso cortar a salsicha, eu corto o salgado nos intervalos entre um tamanho de uma salsicha e outra. Porque quando a gente corta a salsicha e vai assar, ela acaba caindo para fora do salgado. Agora a gente mistura um ovo na clara até ele ficar bem homogêneo e pincela o nosso salgado. Como eu havia dito, eu comprei a batata errada. Ela já vinha com aspecto queimado. Quando entrar no forno vai ficar com um aspecto mais queimado ainda, não vai ficar tão bacana. Eu vou assar apenas 3 salgados e o resto eu vou congelar. A gente pode congelar, guardar por até 3 meses no congelador, tirar, esperar crescer e assar normalmente. Hoje está bem quente aqui, então ele levou aproximadamente 40 minutos para crescer. Ó. Pode ver que ele está bem crescido e é o momento de assar. Eu assei no forno turbo aqui a 150 graus por 15 minutos. Mas se tu tiveres um forno convencional, a temperatura é de média para baixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se tu gostasses da receita, deixe o teu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Valeu, gurizada, abraço, até o próximo vídeo.